O TCE na TV está no ar. Confira os destaques do programa. Corte de Contas sergipana orienta gestores em final de mandato a facilitar o acesso a informações e atos administrativos para as administrações municipais que assumirão em janeiro de 2025. A ideia é que assegure uma transição tranquila entre o prefeito que está em exercício no seu último ano de exercício, né, com o prefeito eleito. O Tribunal de Contas do Estado vai acionar prefeito e vereadores de Poço Redondo para evitar a paralisação dos serviços públicos no município. Há uma situação de insuficiência orçamentária, eles não teriam dotação para continuar pagando os contratos. Presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, recebe representantes da empresa que venceu o leilão de concessão da DESO para execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sergipe. Fiscalização e controle do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, Outubro Rosa. No mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de mama, o jornalista Messias Carvalho recebe no quadro Diálogo Cidadão a oncologista Karina Ferreira. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A gente abre a edição de hoje com o compromisso do Tribunal de Contas de Sergipe com a gestão pública efetiva e transparente com o erário. E o exemplo disso é a preocupação do TCE com o processo de transição das administrações municipais para assegurar as informações aos novos gestores que vão assumir as prefeituras a partir do ano que vem. O termo de alerta foi enviado pela Diretoria Técnica do Tribunal de Contas na última terça-feira por meio do portal dos jurisdicionados. O documento lembra aos gestores que estão em final de mandato a necessidade de cumprirem a resolução do TCE número 338/2020, que tem como objetivo contribuir para transições tranquilas e sem prejuízos ao erário. De acordo com a resolução, deve ser criada uma comissão de transição para garantir o acesso a informações e atos administrativos para as novas administrações que terão início em janeiro de 2025. A ideia é que assegure uma transição tranquila entre o prefeito que está em exercício no seu último ano de exercício, né, com o prefeito eleito. A ideia é que em 48 horas após o resultado, o prefeito em exercício mande aqui para o tribunal, na verdade ele publique por decreto qual é a equipe de transição, né, contendo o pessoal dele e do prefeito eleito, do prefeito que está chegando, para que ocorra essa mudança, né, de cadeira de forma positiva, sem prejuízo ao erário. Além do alerta já enviado aos prefeitos, no próximo dia 30, o Tribunal de Contas vai promover o evento chamado Transição Responsável e Transparente. O objetivo dessa ação é orientar os novos gestores, fortalecer a comunicação e reafirmar o compromisso da Corte de Contas em contribuir com uma administração pública mais eficiente. A gente vai estabelecer canais de comunicação aqui com a equipe de transição, né, para tirar dúvidas, para pedir informações em que a gente tem aqui, porque a gente tem as informações também no município, né, através dos nossos sistemas, como o Sagres, a gente recebe aqui a execução financeira, a gente recebe aqui a lista de contratos, a lista de licitações que ocorreu. Então a ideia é que a gente tenha essa aproximação com as equipes de transição para que a gente oriente, ajude e tire dúvidas, né, durante esse período de transição até o final do ano. O Tribunal de Contas de Sergipe vai estabelecer o diálogo com os chefes do Executivo e Legislativo do município de Poço Redondo para resolver o impasse que coloca em risco o funcionamento dos serviços públicos na localidade. O assunto foi apresentado na última sessão plenária pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, que relatou que tomou conhecimento de que a Prefeitura de Poço Redondo decretou situação de calamidade pública no município na última quarta-feira e paralisou todos os serviços públicos municipais por falta de dotação orçamentária. O decreto explica ainda que os projetos de lei de suplementação orçamentária que foram encaminhados ao Poder Executivo Municipal não foram aprovados. Esse decreto ele alega que há uma situação de insuficiência orçamentária, eles não teriam dotação para continuar pagando os contratos e nós estamos preocupados pelo risco, a continuidade do ano letivo
também dos postos de saúde, enfim, de todos os serviços públicos essenciais que o município precisa, que a população possa utilizá-los no seu dia a dia. Depois de acolher a proposta do Procurador-Geral do MPC, o conselheiro Ulisses Andrade, que é relator dos processos referentes a Poço Redondo, disse que será feita uma análise mais detalhada da situação e em breve deve promover e mediar um diálogo entre os chefes do Executivo e Legislativo do município. Além da necessidade de retomada dos serviços, as medidas também levam em consideração a proximidade de transição e encerramento de mandato da gestão. Nós sabemos que é um momento difícil, é preciso que haja um controle maior das despesas públicas, do orçamento, há obrigações tanto para quem está chegando, como também para aqueles que estão deixando a gestão municipal. E a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, recebeu a visita de representantes da empresa vencedora do leilão de concessão da DESO para executar os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Sergipe. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, recebeu na última terça-feira os membros da diretoria executiva da Iguá Saneamento, a empresa vencedora da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 74 dos 75 municípios sergipanos. A visita teve como objetivo conhecer a sede do Tribunal de Contas e estabelecer um diálogo, considerando que o contrato prevê investimentos de 6,3 bilhões de reais ao longo dos 35 anos de vigência. Durante o encontro, a conselheira ressaltou que o Tribunal de Contas estará atento à correta aplicação desses recursos. A visita também contou com a presença de dirigentes da DESO, da Agência Sergipe de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na terceira semana de outubro. E ainda no mês de conscientização ao câncer de mama, tem entrevista especial no quadro Diálogo Cidadão sobre o tema. É depois do intervalo, o TCE na TV volta já. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção e, após isso, será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E, havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as Câmaras de Vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. De volta do intervalo, a gente traz agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno da terceira semana de outubro. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 36 processos. Participaram da sessão a conselheira Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, relatórios de inspeção especial e auditoria de conformidade, além de processos de aposentadorias e revisões de proventos e pensões.
Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 44 processos. Participaram da sessão o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, relatórios de inspeção e contrato de obras e serviços, além de aposentadorias por tempo de contribuição, pensões previdenciárias ou especial, reformas ou transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 15 processos e protocolos. Na pauta, prestações de contas, ofícios, manifestações, denúncias não autuadas, denúncia com cautelar e representação não autuada. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. No mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de mama, o quadro Diálogo Cidadão abre espaço para tirar dúvidas e orientar as mulheres sobre a doença. O jornalista Messias Carvalho conversou sobre o assunto com a oncologista Karina Ferreira. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos conversar com a doutora Karina Ferreira, oncologista, e bem acalhar o nosso bate-papo, que é sobre o Outubro Rosa. Estamos vivendo esse momento. Doutora, muito obrigado por sua vinda, esse espaço cidadão, esse diálogo que a gente traça aqui com as mais diversas vertentes. E falar do Outubro Rosa é importante, não só porque estamos no mês de outubro, mas porque é uma campanha que visa aí levar conhecimento, esclarecimento às pessoas, e esse espaço também serve a este propósito. O que é o Outubro Rosa? Primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse bate-papo, é uma honra estar aqui. O Outubro Rosa é uma campanha que acontece no mundo inteiro, é mundial, não é só no Brasil, para prevenção e conscientização acerca do diagnóstico precoce do câncer de mama. Como você mesmo falou, a gente, na verdade, usa esse mês para um alerta, mas essa questão do rosa, essa questão de a mulher estar atenta à saúde deve continuar ao longo do ano inteiro. É prevenção sempre, né? E o outubro chama a atenção, não só porque está todo mundo mais pink, mas para que as pessoas façam esses exames, façam as prevenções. Em saúde, a prevenção é absolutamente tudo, né? Quais são as novidades que a gente tem no trato com essa questão, que é o que parece ainda é uma chaga, né? Não precisa morrer de câncer de mama, porque tem cura. Sim, o câncer de mama tem cura, né? A gente sempre vai sempre na tecla da prevenção, né? O câncer de mama, o fato dele ter um componente muitas vezes hereditário, um componente genético, mas é um percentual muito pequeno dos casos. A grande maioria dos casos pode ser prevenido com algumas medidas de hábitos de vida, né? Então a gente sempre foca nessa questão da prevenção em relação a controle de peso, né? Para evitar o sobrepeso, uma alimentação saudável, evitando alimentos multiprocessados, uma alimentação rica em fibra. A questão também em relação à atividade física. É importante também a questão do consumo de álcool, estar atento, a questão da reposição de hormônios, que são fatores que a gente sabe que aumentam o risco de câncer de mama. E a gente tem nos últimos anos uma evolução muito grande em relação ao que a gente via nos anos 70, por exemplo, em relação à mortalidade de câncer de mama, e o que a gente vê hoje, com diagnóstico mais precoce, com a evolução do tratamento, a evolução da cirurgia, a evolução dos medicamentos. Hoje, a chance de cura da doença e a sobrevida dessas mulheres mudou muito ao longo dos anos. A senhora atua na Clínica Vita, mas tem uma experiência nacional, né, no Albert Einstein. Qual a grande novidade que a gente tem agora em 2024? Que chegou para Outubro Rosa trazendo essa novidade. As novidades que a gente tem é que as cirurgias estão cada vez menos mutilantes, cirurgias cada vez mais preservando a questão estética da mulher, preservando a mama. Cirurgias de axila também, que antes fazia aquela cirurgia que tirava todos os gânglios da axila, que as mulheres ficavam muitas vezes com aquele braço inchado, aquelas cirurgias mutilantes que fazia a retirada da mama e a mulher ficava com aquela sensação de não pertencimento à questão
do quanto que ela se sentia agredida e mutilada, né? Hoje a gente consegue, mantendo as mesmas taxas de cura, a gente consegue fazer cirurgias mais conservadoras. Em relação à questão da radioterapia também, o que a gente tem tratamentos cada vez mais curtos, a gente tem muitos pacientes que conseguem fazer radioterapia em 5 aplicações, em 15 aplicações, antigamente eram 30 aplicações, tinha efeitos colaterais muito mais complexos. Sem contar a questão da evolução da parte dos medicamentos, né? Imunoterapias, medicações para a parte hormonal cada vez mais específicas, tratamentos de medicações dirigidas para determinado alvo. E uma coisa muito importante quando a gente pensa mesmo na evolução do 2024 é o quanto que muitas mulheres que antes faziam quimioterapia para uma segurança, hoje a gente consegue fazer teste avaliando a amostra do tumor e conhecendo um pouco alguns genes desse tumor, definir quem são aquelas mulheres que antes a gente indicaria quimioterapia, mas hoje com esse teste a gente consegue evitar a quimioterapia e ela tem uma qualidade de vida melhor, ser preservada dos efeitos colaterais da quimioterapia. Isso é um avanço muito grande. Então, cada vez a gente avança mais para tratamentos menos complexos, menos agressivos e, ao mesmo tempo, sem abrir mão de ganhos em relação às taxas de cura. A senhora falou da questão genética, né, hereditária. Existem exames, vocês praticam isso? Pegar a garota mais jovem, lembrando que o câncer de mama também afeta homens, né? É um percentual acho bem menor, mas é raro, mas afeta também. Agora, é bem raro. Agora, existe essa prática preventiva de se fazer exames de sangue para saber se tem potencialmente no futuro a perspectiva de desenvolver essa doença, doutora? Essa pergunta é uma pergunta super interessante, porque assim, realmente as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? O componente genético hereditário, ele é responsável por um percentual pequeno dos casos, né? Então, aquelas pessoas que têm uma mutação, a gente detectar que aquela pessoa tem um câncer de mama e aquele câncer de mama é hereditário, é genético, acontece no percentual pequeno, não chega nem a 10%. Então, a grande maioria das mulheres não está relacionada às questões genéticas hereditárias, está relacionada aos hábitos de vida que a gente já falou aqui no início. Mas uma coisa importante é que às vezes as pessoas acham que o teste genético está indicado para as mulheres em geral. Mas o teste genético ele tem indicações basicamente para aquelas mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama e que tem fatores que sugiram que ela tem um risco grande desse câncer ser genético. Então, a testagem, a gente começa pela paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama. E aí, esse teste é um teste bem simples, feito através da saliva, feito através do sangue, de um desses dois espécimes. E esse teste é custeado pelos planos de saúde. Infelizmente, a gente não tem no SUS, mas existe, na verdade, todo um projeto para a incorporação desse exame ao SUS. E a gente tem esse exame para aquelas pacientes que têm esse risco, a gente consegue, inclusive, liberado pelo plano de saúde. Então, a indicação é a mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela faz o teste genético. Se o teste genético dela vier com uma alteração genética relevante que aumenta o risco de câncer de mama, a gente faz a testagem nos familiares daquela mulher. Então, normalmente é esse o fluxo para a investigação dessa parte genética. O autoexame ainda é defendido na atualidade porque em alguns momentos ele gerou uma certa polêmica, dividindo opiniões quanto à sua eficácia, né? Que a mulher buscar ela própria sempre a vigilância do seio, né? A procura de gangue, de caroços, de outras alterações. Como é que se está tratando essa questão hoje? Então, a questão do autoexame, a preocupação que a gente tem é que o autoexame ele vai detectar lesões acima de 2 centímetros, aquela lesão palpável. Essa lesão acima de 2 centímetros já é uma lesão que, se a mulher detectar antes dela perceber, ou seja, se a mulher detectar fizer o exame de rotina, né? Então, qual é a nossa preocupação? É que a mulher faça o autoexame, não perceba nada e ela acha que está ok e deixe de fazer o exame que é mais importante para diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a mamografia, indicado para todas as mulheres a partir dos 40 anos, uma vez por ano, e nas mulheres com menos de 40 anos, com indicações específicas a critério do mastologista. Então, essas mulheres, o que a gente recomenda? Não o autoexame, a gente não coloca como uma medida segura, né? Então, assim, o que a gente recomenda? Mulheres a partir dos 40 anos façam sua mamografia anualmente, mas que ela também esteja atenta ao seu corpo.
não necessariamente uma vez por mês, mas que ela esteja sempre atenta na hora do banho. E se ela perceber alguma alteração, um nódulo na mama, um nódulo na axila, uma alteração da mama, uma retração da mama, uma saída de secreção, que geralmente é de forma espontânea, que ela procure imediatamente o médico. A senhora se recomenda às mulheres aos 40, a partir dos 40, mamografia pelo menos uma vez por ano. E aqui a gente, né, esse espaço também é muito bem visto pelos jurisdicionados. Ao que me parece, o poder público não disponibiliza, e há uma discussão se é a cada ano ou a cada 2 anos. Como é que está essa situação hoje? Então, essa questão, assim, essa recomendação de anual, né, é da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Radiologia também. O Ministério da Saúde ainda coloca nas diretrizes dele a mamografia a cada 2 anos, né? A questão toda, eu estava ouvindo esses dias uma informação que aqui em Sergipe a gente tem mais mamógrafo do que o que a gente precisaria. Então, na verdade, não estão faltando mamógrafos, que provavelmente está faltando o quê? São ações que orientem a população, que a gente chama de uma linha de cuidado, para que essa mulher tenha acesso ao exame, tenha acesso também, uma vez que ela faça o exame, tenha acesso ao médico que possa avaliar, né, e definir qual é a conduta. Como a gente pode destravar isso, né? É o prefeito, é o gestor, é o secretário de saúde, porque se pedir, não faz. Ao que me parece, o médico pedir, o sistema não libera. Então, Vocês têm brigado por isso, né? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem corrido atrás, porque realmente, assim, o que é que está travando esse acesso? A gente tem os mamógrafos, né? A gente tem a população que está na idade de fazer o rastreamento. Tem os profissionais para fazer. Tem os profissionais. Então, o que é que está travando, né? Isso é uma discussão que é bem pertinente nesse momento mesmo. Messias. Uma outra coisa importante também que eu quero relatar é que as mulheres entre os 20 e 40 anos, as mulheres entre os 20 e 40 anos, elas têm que tá sempre se avaliando, fazer o exame clínico, pelo menos uma vez por ano, o exame clínico das mamas, pode ser com o seu ginecologista, com o mastologista, com outro médico. A partir dos 20 anos, entre os 20 e 40 não tem indicação da mamografia, mas tem indicação dela, na verdade, procurar o médico para fazer o exame clínico e fazer exames complementares caso perceba alguma alteração. E vamos lutar para ver se todo ano faz, né? Porque não há, mas vai expor demais a mulher àquele exame. Não existe risco na mamografia. Então, a gente, na verdade, a radiação... O risco é você não fazer. Exatamente. A radiação da mamografia é muito baixa. O benefício supera em muito o risco em relação à questão da radiação. Câncer de mama em homem, como já disse, é caso muito raro. A senhora trabalha na Vita. Já acompanhou algum caso aqui? Sim, tem um caso de pacientes com câncer de mama. Né? Existe. Tenho pacientes com câncer de mama, masculino, homem. Ele é raro, geralmente acontece em homens mais velhos, né? Geralmente está associado a casos genéticos em homens, né? É muito comum essa associação, diferente das mulheres, que a maioria não tem associação genética. Mas a gente tem cerca de, para cada 100 mulheres que diagnosticam câncer, para cada 100 diagnósticos de câncer de mama, uma acontece em homens. É um percentual que existe, né? Doutora, muito obrigado por sua vinda ao nosso Diálogo Cidadão, espaço importante para a gente trazer de forma bem oportuna, né, no mês de outubro, as discussões em torno do câncer de mama, que é uma preocupação, infelizmente, ainda presente nessa sociedade. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço, a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.